Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Hoje eu vou pregar com shake, né? Me dá honra. Vamos pregar nós dois juntos hoje? Então sobe aqui, vamos pregar juntos. Eu prometo que a gente não vai demorar. Até meia-noite a gente termina. É brincadeira, alguns minutinhos. Coloca Atos 13, 21. Lembrem do Pix, hein? Pastor Mineiro, lê pra gente Atos 13, 21. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul. Peraí, lê de novo. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu. Sabe por que eu pedi Saul. para ler de novo? Porque eu amo sotaque carioca. E Deus lhes deu Saul. É diferente demais, cara. E Deus lhes deu é diferente. A Saul, o sotaque carioca é diferente. Agora, o pessoal do som, o técnico, cuidado só para não dar microfonia. Pastor Mineiro, olha que interessante, aqui é Paulo discursando na sinagoga de Antioquia. E segundo o discurso de Paulo, o reinado de Saul durou quanto tempo? Filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. 40 anos. Paulo está discursando na sinagoga de Antioquia e olha a ideia que ele revalidou. Coloca agora o próximo versículo, lê pra gente, por favor. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está revalidando a ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, onde nasceu essa ideia? Grave o que eu te falei. Saul reinou quantos anos? 40 anos. 40 anos. Aonde nasce a ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Exatamente no episódio que Saul foi rejeitado. Coloca, por favor, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Paulo está falando 40, aqui 42 anos. Então perceba que tem uma média ali de 40 a 42 anos o reinado de Saul. Agora, Saul foi rejeitado por Deus no segundo ano do reinado dele. Ou seja, ele reinou, só cuidado para não tirar o meu retorno. Ele reinou um ano, por causa do orgulho foi rejeitado. Isso aqui é muito interessante, pastora Priscila. Ele fica um ano reinando com a validação de Deus. Todos os demais anos que ele esteve no trono, mais de 30 anos, ele esteve no trono usando a coroa, sendo chamado de rei, mas já havia tido um impeachment do céu em relação ao reinado de Saul. Então imagine, ele ficou com poder, sendo chamado de rei, mas já havia sido rejeitado. A pregação começa aqui. Se você for bom, faça uma oferta para você depois do culto, hein? Coloca o versículo 13 agora, por favor. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha que interessante. Samuel está falando com Saul, se ele tivesse obedecido, Deus iria perpetuar o reinado dele. Aqui dá para o senhor fazer uma mensagem. Foi Deus que decidiu que o reinado de Saul, Deus decidiu desde o princípio que o reinado de Saul não daria certo, ou Saul teve possibilidade de dar certo? Saul teve possibilidade. O seu comportamento, o seu posicionamento. Você é muito inteligente, cara. Você viu? Ele pega rápido.
fez com que ele perdesse o seu Peraí, lugar em Deus. então o Senhor está dizendo que o reinado de Saul poderia ser perpetuado. Poderia. Mas o que fez o reinado dele ser rejeitado? Suas ações, sua presunção. Pegou? Peguei. Você tem tudo para dar certo. Você prega essa aqui. Eu só vou dar uma ideia. Você tem tudo para dar certo. Quem não gosta de você não tem poder de fazer você dar errado. Quem não gosta da sua personalidade não tem poder de fazer você dar errado. Quem fala mal de você não tem poder de fazer você dar errado. O diabo não tem poder de fazer você dar errado. Só existe uma pessoa capaz de fazer você dar errado na vida. Vai na frente do espelho que você vai ver ela. O mal que fazem a você não é capaz de arrancar o bem que Deus já fez em você. Repete. A unção do Shakespeare está nele. Repete mais uma vez. O mal que alguém pode fazer a você não vai arrancar de você o bem que Deus já fez. Então ninguém tem poder. Olha que interessante isso. Coloque Isaías 43:13. Tem um versículo que muitas pessoas usam, mas de forma até equivocada. Desde os dias mais antigos, eu sou. Em outras traduções, é por isso que eu falo muito sobre tradução. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, nessa tradução, livrar da minha mão. Operando Deus. Quem? Operando Deus. Quem poderá? Quem impedirá? Mas perceba que não é uma afirmação. É uma pergunta. Porque existe uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Você. Você é a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Por exemplo, se você agora subir num prédio alto e falar, eu vou me jogar, você acha que vai ter um anjo lá para te segurar? Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, você tem tudo para dar certo. Então não estrague tudo. Saul estragou tudo. Aí a gente começa a pregação. Volta lá para o texto, 1 Samuel 13. Agora vamos para o versículo 14. Estou gostando de pregar com shake inteligente pra caramba. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Opa, o Senhor vai procurar? Procurou. Em outras traduções, que eu não sei nem que tradução é essa, já buscou para si o Senhor um homem segundo o seu coração. Que homem é esse segundo o coração de Deus que Deus já havia buscado? Davi. Davi. Você é inteligente, cara. Continua. E o designou líder de seu povo. Peraí. Irá designar? O designou. Pastora Priscila, olha isso. Só que depois que Saul foi rejeitado, ele não continuou no trono? É que muitas vezes Deus dá uma promessa, mas o problema ainda está sentado no trono. Tem um problema sentado no trono, correto? Correto. Deus esperou o problema sair do trono para depois ir atrás de um novo rei? Não. Samuel está falando do Senhor designará? Não, designou. Peraí. Então o Senhor está dizendo que Deus não esperou o problema sair do trono para atrás de um novo rei? Não. Por que Deus não esperou Saul sair do trono para depois ir atrás de um novo rei? Já parou para pensar nisso? Estou pensando. Assim. Pastor, por quê? Por que Deus não esperou o trono ficar vazio para levantar um novo rei? Porque Deus não espera uma necessidade surgir para depois preparar uma provisão. Deus sempre se antecipa. Antes de qualquer necessidade, Deus tem. Pastor Enéas pegou. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: antes de qualquer necessidade, Deus tem toda a provisão preparada.
Pastor Mineiro, Deus irá preparar? É isso que ele falou? Não, já preparou. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar? Já preparou. Já existe. Hã? Já existe. Eles não ouviram? Repete. Já existe. Já está pronto. Se ele não pegar, a gente pula lá. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido. Isso aqui é para quem? Patrick, isso aqui é para quem está ligado. Quem tiver em Nárnia não vai pegar. Porque tem gente que fica em Nárnia. Aí depois você pergunta qual foi a parte da mensagem que Deus mais falou com você. A pessoa fala, foi bênção. É que não prestou atenção em nada. Eu estou te mostrando que Deus já havia preparado Davi antes do trono ficar desocupado. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Pegou? Peguei. Então explica pra gente. A palavra Jeová Jirê, essa expressão nasce com Abraão. E muita gente acha que é somente o Deus da provisão. Mas a verdade é um Deus da previsão. Porque de um lado Abraão subia. De um lado Abraão subia com Isaac para sacrificar. Do outro lado, Deus subia com o cordeiro, com a previsão. A sua fé vai fazer a previsão. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo? Deus, a sua fé vai fazer que a previsão se torne provisão. Deus já havia sacrificado o cordeiro antes da fundação do mundo. Peraí, então o Senhor está dizendo que Deus não esperou o homem pecar para depois preparar o plano do resgate? Não. Deus sabe exatamente do que iremos precisar. Então o Senhor está dizendo que Deus sempre se antecipa? Sim. Na verdade, ele já está antecipado. Hã? Na verdade, ele já se antecipou. Eles não estão ouvindo. O seu 2027, né, papai? Seu segundo semestre não vai acontecer. Já aconteceu. Mas a sua fé vai fazer com que você acesse o semestre que Deus preparou para você, ou que você mesmo vai viver sem a fé. Até eu estou tentando assimilar. Eu vou ir nessa linha, hein? Eu não ia ir. Não. Todo mundo fala que Deus criou quem primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Hã? O homem. Coloca Gênesis 1, 27. Bom, todo mundo fala, né? Eu não sou todo mundo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Peraí, então no mesmo dia que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Mas por que todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro? Por quê, pastor? Porque Deus deu forma para Adão primeiro. Deus aqui em Gênesis 1, 27 criou o homem e a mulher no mesmo dia. Agora coloca Gênesis 2, 7. É por isso que todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou quem primeiro? O homem. Só que a mulher já havia sido criada também. Pegou? Peguei. Só que todo mundo pensa que Deus criou o homem primeiro porque Deus deu forma ao homem primeiro. Mas o fato de Deus ter dado forma ao homem primeiro não significa que a mulher já não havia sido criada. Vou traduzir. Existem algumas bênçãos que não ganharam forma aqui ainda, mas que já foram criadas na realidade de Deus. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: não é porque não chegou
que Deus não criou. Talvez não materializou ainda, mas já existe na realidade de Deus. Estou todo arrepiado, meu amigo. Mas vamos continuar. Pedezinho, só o pedezinho. Vamos. Ó. Vem cá. Saul reinou ao todo entre 40 e 42 anos. Pastora, Saul foi rejeitado no segundo ano do reinado dele. Vamos numa conta básica? 40 menos 1? 40 menos 1? 39. Vamos pôr menos 2? 38. Provavelmente Saul ficou no trono 38, 39 anos depois de ter sido rejeitado. É aquela expressão que o Senhor usou. O problema estava no trono. Coloca agora 2 Samuel 5:4. Se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Não pega. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Peraí. Quantos anos de idade Davi tinha quando começou a reinar? 30 anos de idade. Saul ficou no trono mais ou menos quantos anos depois de ter sido rejeitado? 38. Então o Senhor está dizendo que quando Saul foi rejeitado, Davi ainda não tinha nascido? Hã? Se Davi ainda não tinha nascido, como que Samuel falou que Deus já tinha achado um homem segundo o coração dele? Porque o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então o Senhor está dizendo que Deus não esperou Davi nascer para escolher Davi? Pegou? Peguei. Deus não te escolheu porque você nasceu. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Dá um grito de glória para Ele se você acredita nisso. Eu vou gritar mais uma vez. Você não é erro de uma noite. Você não é fruto da inconsequência de alguém. Talvez você cresceu numa família desestruturada pensando que você não foi planejado. Mas eu vim nessa noite te dizer, antes de você ser um embrião, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, já existiu uma escolha soberana de Deus sobre a sua vida, porque a escolha soberana antecipa o nascimento. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. É por isso que Davi disse no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Tinha um problema no trono. Já viu uma solução no céu? Tinha um problema no trono. Já viu uma solução no céu? Eu não estou falando de Lula e nem de Bolsonaro. Samuel tem fé que Deus tem um novo? Sim. Tem uma revelação? Sim. É aqui que eu queria chegar. Coloca 1 Samuel capítulo 16. Samuel tem fé? Sim. Tem revelação? Sim. Mas perceba que a nossa fé não anula o nosso sentimento. Lê pra gente. O Senhor disse a Samuel. Olha isso, Patrick. Quem está falando com Samuel? O Senhor. Olha isso. Até quando você irá se entristecer? Em outras traduções, chorar, Ter dó, ter dó, pena. pena. Por quem? Por causa de Saul. O que Deus falou? Eu o rejeitei como rei de Israel. Opa. Samuel tem uma revelação? Tem. Tem fé? Tem. Deus já havia falado que tinha um novo? Sim. Mas o que ele sente pelo velho? Está apegado emocionalmente ao velho. Você é muito inteligente, cara. Não mantenha vivo aquilo que Deus já tem como morto. Sabe qual é o problema de muita gente aqui? É que está nutrindo o sentimento pelo velho. E o apego é o maior inimigo da mudança. O que Samuel sente por Saul? Dó. A dó que ele sente pelo velho não permite ele acessar o novo.
O apego que ele tem pelo velho se tornou um bloqueio. Porque a sua fé não anula os seus sentimentos. E é por isso que você precisa tomar cuidado com os seus sentimentos, porque muitas vezes o teu coração vai te colocar na direção oposta do teu propósito. Ouça o que eu vou te falar, pastor Mineiro. O que Samuel sente por Saul? Dó. A dó que ele sente por Saul impediu Deus de rejeitar Saul? Não. Mais um princípio: ciclos se encerram mesmo que os sentimentos continuem. Não é porque você tem sentimento por um ciclo, por uma estação, que isso significa que combine com o teu propósito. E a gente tem a mania de pensar que Deus só vai mandar a gente se desprender de coisas que foram ruins. A gente não consegue acreditar que Deus vai mandar eu me desprender de algo que por um tempo foi bom. Saul não foi todo o tempo ruim. Primeiro ano teve êxito, sucesso como rei. E aqui que está a nossa dificuldade. A gente não consegue acreditar que Deus vai falar: foi bom por um tempo, mas não combina mais com o teu destino. Eu tive uma reflexão hoje. O que Noé construiu para salvar ele e a família dele? Uma arca. Hã? Uma arca. Mais de 100 anos construindo uma arca. Imagine, depois que o dilúvio passou, para Noé abandonar a arca. Não tinha mais utilidade. Mas imagine ele olhar para algo que ele pegou, Peguei. que ele trabalhou 100 anos, e falar: não serve peguei. mais. Se peguei. Imagine, pastora, não é olhar para uma revelação, porque a arca foi uma revelação. Deus deu as medidas da arca. Imagine Noé olhar para um projeto que ele se envolveu emocionalmente e falar: vou ter que seguir. E a arca vai ter que ficar para trás. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de seguir por causa das emoções. E olha o que Deus falou: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Olha que interessante. Caminhos antigos não nos levam a novos destinos. Coloca Daniel 2:21, por favor. Depois você prega isso. Ele muda as épocas e as estações. Em outras traduções, ele muda os tempos e as estações. Quem muda os tempos? Deus. Quem muda as estações? Deus. Deus é um ser imutável. Sim. Deus não muda. Não. Mas o Deus que não muda, muda. As estações. Pegou? Peguei. Deus não muda, mas Deus se move. Pegou? Peguei. Ele é o mesmo ontem, hoje E eternamente. Mas o fato de Deus não mudar não significa que Deus fica parado. O problema é que eu pego uma estação que deu certo, que serviu para um tempo, e eu quero padronizar aquilo como forever, para sempre. Estou todo arrepiado, meu amigo. E não é porque deu certo para uma estação que significa que vai dar certo para sempre. É por isso que você precisa sempre estar de olho para onde Deus está se movendo. Como é o nome da senhora? Dona Luísa. Tem muita gente que se perde porque elas param na estação que Deus já se ausentou. Tem gente, meu amigo, que para em estação que Deus não está mais. E é por isso que você precisa fazer a leitura. Para onde Deus está se movendo? Porque eu quero acompanhar o mover de Deus. Porque se você não tem essa percepção, você vai ficar estagnado. Eu amo as traduções. Pode deixar esse versículo. Olha por que eu sempre peço tradução. Porque um detalhe faz toda a diferença. Lê pra gente aqui o que Deus falou. 1 Samuel 16:1. Vocês podem deixar o Daniel 2:21. Lê pra gente. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Olha isso, pastora.
para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Opa, enche um chifre de azeite, vai. E vem. Olha, antes de Deus enviá-lo, antes de Deus falar enviar-te-ei, Já fui. enviar-te-ei, antes de Deus falar enviar-te-ei, Deus falou, preciso que você Venha. Sabe o que isso significa? Samuel estava parado numa estação que Deus já tinha se ausentado. Samuel estava em um ritmo e Deus estava em outro. Uma coisa, desceu agora, é funcionar, outra coisa é fluir. Tem gente que está funcionando, mas não está mais fluindo. Sobrevivendo. Eu estou todo arrepiado. Hoje, preste atenção no que eu estou te falando. O próprio Deus vai te desconectar de tudo que está te bloqueando de viver o teu propósito. Como você se chama? Hudson. Porque a maior cadeia que existe, e a mais perigosa, Hudson, é a emocional. É emocional. Tem gente aqui, Hudson, que está pensando, eu estou estourado, estou hypado, estou na melhor fase. E Deus falando, era para você estar muito mais longe. Só que o seu coração não está deixando. Olha o conselho que eu estou te dando. Antes de você lutar por uma estação, por um ciclo, você precisa fazer a leitura se isso combina com o teu propósito. Porque sabedoria é você saber ler tempos e estações. Sabedoria é você conseguir discernir tempos e estações. Aonde Deus está? Para onde Deus está se movendo? Para onde Deus está indo? Eu quero acompanhar o movimento do céu, porque Ele muda os tempos e muda as estações. Meu amigo, Ele destrona os reis. Pastor Mineiro, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Se fosse por Samuel, Saul perderia o trono? Se fosse por Samuel? Não. Se fosse por Samuel, ele teria dado um jeito para Saul Ficar. Por isso que ele está sentindo dó. Pegou? Peguei. Seria tão bom, como o senhor se chama? Gilson. Os olhos do Leonardo DiCaprio. Olha aqui para mim. Tudo que Samuel quer ouvir é: continue acreditando em Saul, que uma hora eu vou mudar ele. Imagine se Samuel ouvisse Deus falando isso, pastor Mineiro. Ele ia falar: glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai transformar o homem que eu gosto. O Senhor vai transformar o homem que eu acredito. O Senhor vai transformar o homem que eu ungi. O culto foi maravilhoso. Tudo que ele quer ouvir é que Saul vai dar certo. Mas o que Deus falou? Não vai. Rejeitei. O nosso problema é que a gente sempre quer usar o que Deus fala para validar o que nós queremos. A gente sempre tenta adaptar o que Deus fala com o que a gente quer. E às vezes o que a gente quer está nos colocando na direção oposta do nosso propósito. Eu repito mais uma vez, é por isso que você precisa tomar cuidado com o que você sente. Porque fé não tem a ver com sentir. Ai, hoje eu acordei sentindo que o meu dia vai ser maravilhoso. Isso não é fé. Isso é positivismo. Quem já acordou com o pé direito algum dia? Falando assim, hoje o dia vai ser extraordinário. Quem já acordou sentindo isso? Aí dá meio-dia, tu perdeu todo aquele entusiasmo. Primeiro problema que apareceu, meu Deus! Meu amigo, porque fé não tem a ver com o que eu sinto. Vou ser sincero com você, você acha que eu estou aqui porque eu senti? Não. Eu senti de ficar em casa. Estou sendo sincero. Eu não queria estar aqui. Não por falta de vontade, mas por exaustão física, todo dia viajando. Eu não senti de estar aqui. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque a minha fé não está entrelaçada com o que eu sinto, mas com o que eu sei. Por isso que a fé não vem do que eu sinto. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
O que você sente, por exemplo, hoje você quer ter um carro, depois você quer ter outro? Sim, acontece. Mas você já acordou algum dia falando, estou sentindo que eu não sei dirigir? Não. Pegou? Peguei. Porque o que você sabe, você sabe. Pode estar com dor de cabeça, com febre. O que você sabe, você sabe. Agora o que você sente é volátil. Tem muita gente aqui que não está vivendo o que Deus tem. Tem muita gente aqui que não está no next level, no próximo nível, porque toda decisão toma baseado no sentimento. E esse é o teu erro, de viver uma vida tomando decisões permanentes em cima de sentimentos temporários. Você não pode tomar decisões permanentes porque você está sentindo. Você precisa saber qual é a direção que Deus quer que eu siga. E muitas vezes Deus vai falar algo que contrapõe a direção que você quer. Desceu. Deus falou que Saul ia dar certo? Não. Então aqui não encaixa recomeço, porque no recomeço você volta para o mesmo ponto de partida. Aqui se encaixa um novo começo. Amém. Tem gente querendo viver recomeço em áreas que Deus sabe que não tem como ter recomeço. Não sei se você está entendendo. Aleluia. Nem sempre Deus trabalha com recomeço. Às vezes Deus te chama para viver algo novo, diferente. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas velhas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Sabe por que tem muita gente aqui se lamentando pelo Saul que Deus rejeitou? Porque não tem noção do Davi que Deus já reservou. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: o que Deus preparou é muito maior do que o que você imagina. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu vou repetir mais uma vez. Você já viveu coisas extraordinárias, mas o céu me trouxe hoje aqui em Teresópolis para te dizer: a melhor estação da sua vida está prestes a ser inaugurada. Vem mais uma vez e agita. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O microfone da cantora, abre para mim, por favor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a natural. Chamar o que Deus preparou para a terra. E da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo. Vem, papai, vem, papai. Lê o versículo 2, por favor. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Olha a objeção de Samuel. Como eu vou para o novo, se Saul ficar sabendo? Me matará. Mas Samuel estava com dó de quem no versículo 1? De Saul. Agora ele está com medo de quem? De Saul. De Saul fazer o que com ele? Matar. Pegou? Peguei. O ciclo que você não fecha Pode matar você. é por isso que você teve que fechar alguns ciclos. Deus não deixa dois ciclos abertos.
Pastor Alexandre Mineiro, hoje nós não estamos apenas celebrando mais um ano, nós estamos celebrando uma nova estação. Nós não estamos celebrando apenas mais um aniversário, nós estamos celebrando o início de um novo ciclo. Eu estou todo arrepiado aqui. Se o diabo achou que você ia ficar paralisado, estagnado, o diabo se enganou. Aleluia, se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar. Pastor, a provisão é muito bom, mas Deus só manda maná no deserto. Não faz sentido Deus mandar maná em Canaã. É por isso que quando o povo entrou em Canaã, o maná cessou. Era Deus fechando o ciclo da provisão para abrir o ciclo da abundância. Tem muita gente aqui que se prendeu à provisão, mas Deus está dizendo: o que eu tenho para você, o que eu tenho para tua família, o que eu tenho para o teu ministério, o que eu tenho para o teu chamado, não se resume em provisão. Deus está hoje fechando o ciclo para abrir. Aleluia, eu estou todo arrepiado aqui. Deus hoje fecha ciclo antigo para abrir o melhor ciclo da sua história. Se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar e celebrar, porque você está entrando na melhor estação da sua vida. Hoje Deus está dizendo: para de se lamentar pelo que eu rejeitei, é extraordinário o que eu preparei. Aceleração do céu, aceleração. É Deus falando: até quando? É Deus falando: você ficou parado muito tempo, você ficou estagnado muito tempo, você ficou perdido muito tempo. Mas hoje, aleluia, eu estou todo arrepiado. Tem pastores pegando aqui. Aceleração. Eu vou repetir mais uma vez. O que era para você viver em 10, 20, 30 anos, talvez Deus vai fazer em um dia. Eu não sei se você tem fé para isso. Chacoalha a mão de no mínimo 3 pessoas e fala assim: o que era para acontecer em anos, Deus vai fazer em dias. O que era para acontecer em anos na tua história, Deus vai fazer em dias. O que era para acontecer em anos na tua história, como empresário, como empreendedor, o faturamento que levaria anos para você conseguir atingir, Deus vai fazer em dias. As almas que levariam anos para você alcançar, Deus vai ampliar a tua voz e o teu alcance em dias. Aceleração é liberada nessa noite. Aceleração. Eu ainda tenho lenha, pode queimar. Eu ainda tenho
Mudar dá medo. Só que se for para você ter algum medo na vida, não tenha medo de mudar. Tenha medo de daqui a um ano tá chorando com os mesmos dilemas que você tem chorado hoje. É isso que você tem que ter medo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastora, tem pessoas aqui que estão nutrindo sentimento por Saul. E você sabe qual é a área da sua vida que Saul tem ocupado o trono. Você sabe qual é a área da sua vida que Saul está no trono. Você sabe o que Deus tem, mas tem dificuldade de abandonar. Deus já falou com você, mas você ainda tem sentimento por algumas coisas que foram boas para você. E a tua carne lutando contra o espírito. Você já sabe que o teu destino é extraordinário. Só que alguma coisa não deixa você avançar. Você sempre cai na mesma área. Deus te trouxe hoje aqui para te desconectar de tudo que está te impedindo de acessar o teu propósito. Pastor, Deus está falando comigo. Eu tenho uma palavra de Deus absurda sobre a minha vida, surreal. Só que eu não estou conseguindo acessar o meu propósito por conta de algumas experiências que eu vivi e eu não estou conseguindo. Só que eu entendo que essa palavra é comigo, porque eu estou parado. Só que hoje eu quero ser desbloqueado para acessar o que Deus tem. Se você entende que é para você, sai correndo do teu lugar e vem aqui no altar rápido.